O trânsito com a motocicleta entre os veículos, no chamado corredor, pode ser infração? Você certamente já ouviu falar sobre esse assunto. No vídeo de hoje, a UniCFC vai trazer para você toda a explicação e toda a contextualização para entender exatamente sobre essa questão do uso do corredor, né? Se é permitido, se é proibido, se pode gerar infração ou não. Então fica até o final, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo no futuro. Então fica até ao final aqui conosco para você sair entendendo plenamente o tema. Então veja só, para nós começarmos, né, nós temos que entender e identificar o que é o chamado corredor. Corredor virtual, que é virtual porque está na mente, na cabeça dos motociclistas, dos condutores, né, é esse espaço adjacente aí, né, ao lado das faixas, né, pegando um pedaço que sobrou das faixas de trânsito. O conceito de faixa de trânsito está no anexo 1 do CTB e traz esse espaço onde circulam os veículos, certo? E aí, no intervalo, acaba que o motociclista vai se colocando ali e forma essa fileira, esse corredor. Né? Isso é muito comum, é algo que, inclusive, está na ordem do funcionamento das cidades em todo o mundo. Né? Vários países possuem regulamentações sobre o assunto, então não é uma questão apenas brasileira. Né? Então a gente vai entender aqui se esse trânsito aqui ele é permitido ou não, ou quando ele sendo permitido, se há ou não a possibilidade de alguma infração. Então, contextualizando, é importante entender que o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, ela foi aprovada em setembro de 97, entrou em vigor em janeiro de 98, e ela trazia a previsão, seu projeto de lei, né, a sua conversão em lei, trazia o artigo 56, que dizia o seguinte: é proibida ao condutor de motocicletas, motonetas e ciclomotores a passagem entre veículos de filas adjacentes ou entre a calçada e veículos de filas adjacentes a ela. Então, era uma pretensão, né, estava lá para ser colocada essa proibição do uso do corredor lá em 97, quando o código foi aprovado. Ocorre que o então presidente da República da época, ele vetou, né, ele não aceitou essa regra, e as razões do veto está aqui para você ver. Né? Ele trouxe o seguinte, que ao proibir o controle de motocicletas e motonetas a passagem entre veículos, restringe sobremaneira a utilização desse tipo de veículo, que em todo o mundo é usado largamente como forma de garantir uma maior agilidade nos deslocamentos. Então, o que está dizendo aqui? Que se proibir o uso do corredor, isso iria afetar a mobilidade urbana. Ademais, a segurança dos motociclistas está, em maior escala, relacionada aos quesitos de velocidade, de prudência e utilização dos equipamentos de segurança obrigatórios. Então, veja só, está dizendo que o fato de andar no corredor não é um fator por si só de risco, e sim a velocidade, sim a prudência, né, ou a imprudência, e a utilização dos equipamentos de segurança. Lembre que na época ali você estava com a lei também trazendo a obrigatoriedade do uso do capacete, que até então não havia essa previsão. Né? Então, ele trouxe toda essa justificativa para dizer, olha, não vamos aceitar. Acontece que em 2020, durante as discussões do projeto de lei que gerou a Lei 14.071, que foi aprovada em 2020, em outubro, e entrou em vigor em dia 12 de abril de 2021, trazia o artigo 56A, que basicamente visava regulamentar o tema. E aí ele dizia o seguinte: é admitida a passagem de motocicletas, motonetas e ciclomotores entre veículos de faixas adjacentes, no mesmo sentido da via, quando o fluxo de veículos estiver parado ou lento, conforme a regulamentação do CONTRAN. E eu trago aqui a série, né, todo o dispositivo e a série dos parágrafos que iria já trazendo algumas regras, né, como, por exemplo, falando que onde e qual das faixas poderia ser usada, quando tivesse mais de duas faixas, trazendo o cuidado em relação à faixa de transporte coletivo, trazendo a questão de não se poder transitar nas beiradas ali, né, num corredor entre a faixa e a calçada, né, falando sobre a velocidade, que deveria ser de forma compatível com a segurança. Então, ele trazia ali requerimentos, digamos assim, né, e trazia daí também a infração de trânsito, previu a infração de trânsito de natureza grave. Só que também não foi aprovado, também foi vetado, né, e aí acabou que a fundamentação é muito semelhante à anterior, falando que se permitisse, né, se criasse essa proibição, né, ou criasse uma restrição, veja que lá nos anos 90 era para proibir, agora era para permitir regulamentado, né, trazendo regras de como usar. Mas mesmo trazendo regras como usar, as razões do veto, então, do presidente da República foi de que isso traria insegurança jurídica, né, porque não se sabe exatamente o que é um fluxo lento, seria difícil para os condutores saber identificar qual o momento apropriado de usar o corredor em si, né, e que afetaria essa mobilidade, essa ampla possibilidade de circulação. Né, então, seria pouco prático vir uma proibição nesse sentido. Então, novamente, o que iria, então, estar colocado no Código de Trânsito, um novo artigo
restringindo e regulamentando, também não foi aprovado. Isso quer dizer que o Código de Trânsito brasileiro não proíbe o uso do corredor. Né? Pelo princípio da legalidade, o que não é proibido por lei é permitido. Então, acaba que não há uma infração específica para o trânsito do corredor. Entretanto, o que a gente pode se perguntar, e esse é o tema do nosso vídeo, pode haver alguma autuação, mesmo que a gente acabou de ver, não existe infração por transitar no corredor? E a resposta é que sim, porque o novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é o anexo da Resolução 985/2022, ele traz essa possibilidade de se autuar aquele condutor que transita no corredor pelo artigo 192. E o artigo 192 do CTB, ele está trazendo para nós o seguinte: a infração de deixar de guardar distância e segurança lateral e frontal entre os veículos demais. Então, nesse caso aqui, é a distância lateral. Qual distância é essa? Nós não temos esse parâmetro. Qual a distância segura lateral? Né? Mas há a possibilidade do agente verificar que há um risco aí na condução de não se observar essa distância lateral. Isso já era um entendimento e uma prática bastante comum em muitos órgãos do Brasil afora. Né? Mas agora o CONTRAN, trazendo aí, lá na ficha da infração, no anexo da resolução, traz as fichas de todas as infrações de trânsito. Aqui está o exemplo da ficha do 192, né? Que traz ali a natureza, traz quem é o responsável, número de pontos, traz uma série de informações. E é ali que a gente vai encontrar a resposta de hoje. Né? Veja só, ele está dizendo que deve ser autuado, né? Os agentes de trânsito de todo o Brasil que fiscalizam devem autuar os condutores, né, de motocicletas, motores e ciclomotores que transitam entre veículos de filas adjacentes, né? Desde que colocando em risco a segurança. Né? Então não basta estar no meio dos carros, tem que estar colocando em risco a segurança. E o que seria esse colocando em risco a segurança? Né? A gente pode pensar. Né? A gente vai pensar justamente aquela não guardar uma distância lateral, né? Cruzar muito próximo com risco de colisão. E aí não se deve autuar quando esses veículos estão no corredor, né? Mas estão, as faixas estão em baixa velocidade, né? Quando o trânsito estiver parado, lento ou parado. Né? Então, veja que o CONTRAN ele trouxe para a ficha uma interpretação muito semelhante ao que estava lá no artigo 56A, né? Que foi vetado e não entrou no CTB, mas dizendo, olha, não vamos autuar se tiver um parâmetro de segurança. Então, o CONTRAN criou um parâmetro aí de segurança para os motociclistas transitarem e não serem autuados pela infração do artigo 192. E ele traz exemplos de preenchimento do campo de observações. Né? No manual ele traz também essas orientações para os agentes, que inclusive, né, são orientações de caráter vinculante, ou seja, os agentes têm que seguir as orientações do manual. E ele traz ali, ó, motocicleta circulava junto ao outro veículo na mesma faixa com risco de colisão. Esse é um exemplo de situação que se aplica à infração do artigo 192. O veículo não manteve distância de segurança esbarrando no retrovisor do outro veículo. Quem nunca teve aí o retrovisor batido, né, muitas vezes aí por justamente o motociclista que cruzou no corredor, tão apertado que era, acabou passando, né? Aí nós temos um fator de risco. Nessa situação, há infração de trânsito, porque daí nós temos uma distância lateral de segurança não adequada. E ainda, a motocicleta transitava entre as faixas em alta velocidade, não mantendo distância de segurança com risco de colisão. Então, a questão da velocidade, uma velocidade incompatível com a segurança, também acaba sendo um fator que os agentes vão levar em consideração, agora com base na ficha que está lá na resolução 985 do CONTRAN. Então, o uso do corredor não é proibido, porém, não é qualquer uso que acaba sendo permitido, porque você acaba tendo ali um risco de afetar a segurança, e ao afetar a segurança por não observar uma distância lateral, acaba-se enquadrado aí na infração do artigo 92, como nós vimos, infração de natureza grave. Certo? Não esqueça aquele seu like e se inscrever no canal. Também você pode deixar um comentário aqui embaixo, com sugestão, alguma dúvida, algum tema que você gostaria que nós fizéssemos vídeos, porque é através dessas questões que nós estamos montando o conteúdo aqui do canal. Tá? Não deixe de seguir a UniCFC nas redes sociais e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.